Oi, viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aos nossos estudos sobre a mediunidade, em que, pegando aqui o Livro dos Médiuns por base, por essência, instrução para nós já começa assim, a base da doutrina para a mediunidade é o Livro dos Médiuns. O Emmanuel, aqui no livro Seara dos Médiuns, traz para nós os seus estudos. E hoje, gente, não deu trabalho nenhum. Dava para ficar só com o texto do Livro dos Médiuns que ele sugeriu, porque eu venho comentando sobre isso há muito tempo. Essa história de médium de berço, de médium que já nasce pronto, sem estudo, pode dar um problema gigante. Médium sem discernimento é obsidiado, sim, acaba sendo envolvido por espíritos atrasados. E é exatamente esse o título que o Emmanuel dá para o capítulo 62 ali do Seara dos Médiuns, Discernimento, uma mensagem de 26 de agosto de 1960, tão atual hoje quanto ela era naquela época. Se bem que naquela época tinha menos gente ainda e menos reuniões de estudo sobre mediunidade que nós temos hoje. Hoje o povo só não participa de reunião de estudo sobre mediunidade se não quiser, porque tem a vontade, tem reunião teórica, tem reunião que estuda só as obras dos livros e tem reunião que tem parte prática da educação mediúnica. As duas são necessárias para quem quer conhecer e para quem quer trabalhar, mais necessárias ainda, com a mediunidade. Então é exatamente nesse ponto que o Emmanuel nos traz. É preciso estudar. É preciso ter discernimento. Muita gente dizia lá em 1986, quando eu comecei a trabalhar com mediunidade, basta ter boa vontade, o médium só precisa ter um bom coração, que a espiritualidade faz tudo. Não faz tudo, porque não é tarefa deles trazer o conhecimento que a gente tem necessidade. Então o Emmanuel foi muito sábio, ele pegou o item 216, que trata já lá da questão da educação da mediunidade aqui no Livro dos Médiuns, da formação dos médiuns, e traz para nós essa reflexão. É tão importante, que eu coloquei o parágrafo inteiro. O item 216 é um parágrafo só, mas ele tem tantos alertas, ele é tão necessário para nós, que não tem como a gente não fazer uma leitura completa. Depois eu deixo os 2 slides aqui do lado para vocês. Olha só que coisa interessante. Suponhamos agora, isso é Kardec, hein? Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama de um médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Eu nem vou passar para o próximo slide antes. Vou parar para a gente dar uma olhada ali, Médium feito. Tem gente que diz que é médium de berço, que já nasceu feito. Só tem a superação da resistência material. Só aprendeu a receber espírito, ainda nem aprendeu a não receber, porque isso é lá na educação mediúnica que a gente faz. Ele só aprendeu a deixar a comunicação acontecer. Ele só venceu uma barreira material. Mas aí o Emmanuel vai prosseguir, vai chamar a nossa atenção, porque agora é que começam os desafios, olha só. Do ponto de vista que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dos conselhos, da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com as suas próprias asas, não tardará a ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Olha o que eu deixei de amarelinha ali. Se tentar fazer muita independência, agora eu sou médium, eu vou escrever livro, eu vou ficar famoso, está se preparando para se jogar nas malhas dos espíritos mentirosos, que não vão se descuidar de explorar. Olha só, o Emmanuel chamou de presunção. Olha, a verdade não foi Emmanuel, foi Kardec. Kardec chama de presunçosos esses médiums, que agora eu sou médium feito, agora eu recebo psicografia, agora eu recebo psicofonia, posso sair por aí me exibindo mediunicamente. Está errado. Está muito errado. Tanto que ele fala ali, agora, depois que vencido o obstáculo material, é que começam os grandes desafios. É que começa a ideia de você aprender a usar a mediunidade só para fazer o bem. Então é muito interessante esse comentário, porque médium que não estuda, médium que não se prepara, médium que não submete, essa é a questão. Médium que não submete a produção mediúnica
à análise, ao crivo de outras pessoas mais experientes, com discernimento, para que aquilo ali seja realmente verificado se tem conteúdo doutrinário, se está encaixadinho aqui na base da doutrina. Esse médium está se expondo à obsessão. Daí a gente chamar a atenção desde o título, que é necessário estudar, porque senão a gente pode sim fracassar. E essa é uma questão que o Emmanuel, muito suavemente, dessa vez eu acho até que o Emmanuel pegou leve, foi suave. Ele comentando esse trecho aí do Kardec, ele foi muito suave. Ele começou a chamar a atenção para a necessidade da gente associar conhecimento e sentimento. Boa vontade, aquela boa vontade, lembra? Aquela boa vontade lá da década de 70, 80, que o pessoal dizia que era só isso que precisava? Ela tem que estar controlada, guiada, monitorada por um bom raciocínio. Afinal de contas, gente, nós não somos a doutrina da fé raciocinada? Agora, também não pode ser só racionalidade, sem sentimento, porque senão você fica frio, você fala mecanicamente, você repete. Então as coisas têm que ser com muito equilíbrio, mas sempre consciente de que se o médium parar de estudar, essa história de vou ganhar um diploma de médium, você já ouviu falar disso? Tem instituição aí que termina a educação da mediunidade, dá diploma, faz formatura dos médios, e aí o médium formado acha que não precisa estudar mais. Tem que estudar a vida inteira. Eu, Maurício, trabalhando com mediunidade desde 1986, vivenciando experiências mediúnicas desde a infância, entendo que se eu fosse estudar em profundidade todos os livros bons, só os bons, tem um monte de porcaria por aí também, mas todos os livros bons sobre mediunidade, estudar mesmo, eu ia gastar mais do que uma encarnação. Então não imagine que a gente vai ter formatura de médium, que a gente vai chegar num momento que não precisa mais estudar. É claro que você não vai ter aquela frequência, uma reunião de educação mediúnica, passar várias vezes ali com aquele grupo de iniciantes, já vai estar no trabalho, já vai estar na experiência, mas estude em casa. Tenha sua biblioteca de livros, faça sua coleção de livros sobre estudo de mediunidade, tem uma série gigante. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um PDF com uma lista de livros sobre mediunidades que eu coloco lá para o pessoal do Paulo de Tarso. Quando eles começam a estudar mediunidade, uma lista, tem aí um monte de livros bons, só os sérios, para quem vai se preparar para trabalhar com mediunidade. Mas vamos ao Emmanuel, porque o Emmanuel agora vai chamar a nossa atenção sobre como agir, como nos preparar e a importância de estudar para discernir. Porque só tem discernimento, lembra, o título da mensagem do Emmanuel é discernimento. Só tem discernimento quem tem base doutrinária, quem tem base de comparação. Você vê uma coisa no livro dos médiuns e vê alguma coisa num outro livro, ou um médium fazendo coisa diferente, você diz, isso aqui não está de acordo com a doutrina. Então, olha como Emmanuel chama a nossa atenção. Agora a gente pode dispensar aqui esse texto, esse parágrafo do livro dos médiuns, mas a gente vai ficar sempre com ele, principalmente aquele pedacinho amarelinho que eu deixei ali, e a gente pode, então, passar para o nosso Emmanuel, para o texto do Seara dos Médiuns, em que ele vai chamar a nossa atenção dessa forma. Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores encarnados, no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação, leia-se estudo. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos, como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Meu Deus! Olha esses dois slides de novo aqui. Olha isso que o Emmanuel está chamando a atenção da gente. Quando a gente vai para o trabalho mediúnico, quando é a ideia de cooperação com os instrutores encarnados, eles não vão fazer a parte que é nossa. Até para a gente saber se o guia é guia mesmo, a gente tem que estudar a doutrina. Porque está assim de espírito mistificador, fazendo papel de guia, dando o nome de espírito famoso, reconhecido, reverenciado pela sua bondade, pela sua elevação, e que não é guia coisa nenhuma. Eu costumo brincar até que está assim de espírito voltando para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de guia de novo, porque já passou dos 20 pontos de multa de tanta besteira que falou, de tanta coisa errada que fez. Então quando o Emmanuel diz ali, vamos pensar na prática do bem, na cooperação com os benfeitores espirituais, o que a gente precisa? Precisa de educação, estudo. Aí ele chama atenção, olha, não é só ajudar, eu sou desprendido, eu quero ajudar, como eu sou dedicado, missionário, médium. Tudo bem, pode ser isso tudo.
Pode ser isso tudo, mas tem que também buscar discernir. Não apenas derramar sentimentos, aqui é aquela coisa do desprendido, olha como eu sou, me dedico, tiro meu filho da cama para botar o mendigo para dormir nela. Calma que tem umas coisas que são muito caricatas para a gente ficar achando que o dia a dia, que o mundo de hoje pode ser desse jeito. A gente tem que fazer o bem de uma forma que o bem que nós fazemos erga os outros, eleve, promova a criatura e não a torne independente de nós, porque tem muita gente usando o pobre, usando a caridade como bengala, como muleta ou como escada para tentar subir para o reino dos céus. E o que o Emmanuel chama a atenção aqui nesse segundo slide é que não adianta a gente ser tão dadivoso, ser tão dedicado à tarefa, sem estudo, sem conhecimento. Porque, aí vem essa história, a cabeça não é um ornamento, a cabeça não é um enfeite para o corpo. Ela tem que ser usada. O pensamento, o raciocínio, tem que fazer parte do nosso trabalho. São duas ferramentas, amor e raciocínio. Amor, sentimento e conhecimento. Do contrário, se um sobrepujar o outro, a gente acaba ficando ou frio quando é só raciocínio, ou então muito bobo quando é só afetividade, que a gente acaba nem ajudando e atropela a evolução dos outros, querendo fazer a evolução no lugar do assistido. E não é isso. A gente precisa estimular o assistido, a assistida a quererem crescer, a fazer a parte deles. Porque senão fica assim, bota o nome na reunião mediúnica, vamos lá receber os espíritos, a gente afasta os obsessores, aquela pessoa fica boa, ela erra de novo, ela atrai outros obsessores. Então o que tem que ser feito é estimular também o obsidiado, é estimular também os encarnados a que eles mudem de comportamento. E aí vem o Emmanuel para fechar para nós essa ideia de equilíbrio entre cérebro e sentimento, dizer o seguinte: coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. Eu amo essas analogias do Emmanuel. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Fica com aquela frase final ali. No trabalho em que nós nos propomos fazer da nossa evolução, no trabalho que nós nos propomos fazer do crescimento espiritual, da atendimento aos sofredores encarnados e desencarnados, o cérebro e o sentimento têm que ir juntos. Um não vai sem o outro. É como se a gente quisesse caminhar dando passo com uma perna só. Chega uma hora que a gente está tão esticado que não consegue mais dar passo nenhum, porque a outra perna ficou para trás. Então é importante que a gente tenha muita atenção a isso que o Emmanuel está falando. Né? E a analogia ali é bem interessante. Um relógio, daqueles antigões, né, os carrilhões que tinham o pêndulo que ficava balançando, sentimento, coração, marcando o compasso da vida. Mas é preciso ter um mostrador, aquele lá, ó, são 2 horas e 10 minutos. É hora de fazer o quê? Tanto, são 5 horas e 20 minutos. É hora de fazer o quê? Cada coisa no seu lugar. O tempo distribuído com equilíbrio, tempo dedicado à tarefa mediúnica, tempo dedicado ao estudo, tempo dedicado à família, tempo dedicado ao trabalho. Tudo está nessa analogia ali do carrilhão, do relógio, que tem um pêndulo e um mostrador. O pêndulo, os sentimentos, o mostrador, o raciocínio. E aí é muito interessante porque assim, ele vai dar demonstrações para nós, né? Pensa bem, ele faz assim, olha, vamos voltar para novas imagens, novas analogias. Tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. Oxi! Aí a gente tem uma informação importantíssima, daquelas que a gente tem assim, os nossos guias esperam que a gente faça a nossa parte, para reconhecer o esforço dele junto de nós. Mas olha que coisa interessante, ele vai para as analogias falando das pessoas que são acomodadas no trabalho, né? O operário, o relapso, aquele que não estuda novas técnicas, acaba sendo ultrapassado. O escrevente inculto, aí não precisa nem a gente detalhar muito, né? Escrever sem muito conhecimento do vernáculo da língua vai dar muito errado, né? Vai dar uns textos muito toscos. O enfermeiro bisonho, aquele que não conhece as técnicas, né? Que ficou ultrapassado, que deixou passar no tempo o seu conhecimento,
E o aluno vadio, aluno preguiçoso, esse eu conheço bem essas histórias. E aí o Emmanuel chama atenção nesse último parágrafo aqui, a respeito dessas analogias que ele fez lá, de que quem não se esforça, quem não progride, quem não desenvolve o intelecto, quem não se prepara melhor para fazer o trabalho, como no caso daqueles 4, né? Operário, do escrevente, do enfermeiro e do aluno, a gente começa a perceber que na mediunidade não deixa de ser do mesmo jeito. E aí ele chama atenção. É importante que a gente demonstre interesse, né, dos próprios conhecimentos, que a gente tente desenvolver os conhecimentos. Mas para quê? A fim de valorizar o amparo que nos valoriza. Poxa, imagina, você tem lá os guias, os benfeitores espirituais, aí você assim, fica por sua conta aí, pega e escreve aí o texto. Conheço alguns médiuns que têm alguns benfeitores espirituais que ainda têm aquele prazer de escrever na segunda pessoa do plural, que é difícil, que já está ficando muito em desuso, mas que ainda acontece. E que é característico até das obras da codificação, do Evangelho. Talvez por essa preferência ou para manter alguma sintonia, eles fazem isso. E aí, conversando com uma pessoa que conhece bastante do nosso idioma, um filho muito querido, ele falou, olha, essa mensagem aqui foi corretíssima na segunda pessoa, é tão difícil alguém falar, porque era uma psicofonia, alguém falar na segunda pessoa do plural e manter coerência. Então mostra que o espírito tem essa cultura, mas o médium não. E aí de vez em quando dá umas escorregadas. Então é importante que a gente também aprenda melhor, conheça mais, não apenas o conteúdo, mas também a forma. Para que a gente ofereça aos espíritos uma caixa de ferramenta. Pensa que a mente da gente, os nossos conteúdos, as nossas memórias, funcionam como uma caixa de ferramentas, em que os espíritos usam para poder montar a mensagem que eles querem transmitir. Então, se eu não valorizo o conhecimento, eu vou ter pouco a oferecer para os benfeitores espirituais quando eles quiserem transmitir mensagem através de mim. É isso que está sendo chamado a atenção aqui. É sobre isso que cada um de nós, que quer trabalhar com mediunidade, que quer realizar um trabalho no bem, precisa estar atento. Não podemos descansar. Essa história de médium aposentado, médium só de berço, médium que não precisa... Eu volto a dizer, já disse isso aqui em mais de um vídeo. Quando eu comecei a trabalhar em reunião mediúnica em 1986, eu vi muitas pessoas, muitos senhorzinhos, muitas senhorinhas dizendo assim, eu sou médium de berço, eu não preciso ler esse negócio aqui de Livro dos Médiuns. E aí, naquela época, muito inocente, eu achava interessante essa vantagem de ser médium de berço, porque, apesar de ter fenômenos mediúnicos de muito tempo, desde a infância, eu não achava tão fácil lidar com a mediunidade assim. E precisei estudar esse livro, e precisei pegar a série André Luiz, e precisei ler os livros do Manuel Filomeno de Miranda, e precisei continuar estudando sobre mediunidade até entender a minha própria mediunidade. Até saber quando é que eu posso intervir, quando é que eu não devo, quando é, e quando que é aquela mensagem que está parecendo assim muito sutil, é só uma introdução, e à medida que eu deixo passar, ela começa a fluir melhor. Tudo isso foi trabalhado através do estudo, do conhecimento. É lógico que eu não estou me colocando como padrão para ninguém, mas aquelas pessoas lá dos médios de berço continuaram no berço. E depois, à medida que o tempo foi passando, ali década de 90, década de 2000, fui vendo muitas dessas pessoas caindo nas malhas da obsessão, desanimando da mediunidade, desanimando da tarefa, porque não encontraram na tarefa a facilidade que elas imaginavam que poderiam encontrar. Então o Emmanuel vai seguir chamando a nossa atenção. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Calma que eu já vou passar para o próximo, mas olha só que coisa interessante. Mediunidade não vem essa história do brotou da personalidade ou de berço. Ela tem que ser elaborada. Ela exige disciplina, renunciação, suor, transpiração para poder ter inspiração, estudo para poder sintonizar melhor com os benfeitores espirituais ou para eles poderem sintonizar com o melhor de nós. E aí ele chama atenção para essa outra parte ali. Fazer bem o bem que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer. E aí ele prossegue com um exemplo que é taxativo. Por que é necessário continuar estudando? Olha só. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec
gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável, a inesquecível advertência: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Então guarda esses 2 slides aqui. Se quiser, para o vídeo, faz um print da tela, né? Talvez, né, vá lá no livro, busque o link desse capítulo no livro, se você não tem o livro físico, mas se tem o livro físico, vai lá, faz anotações, porque olha só, tem uma justificativa para a gente estudar. É recomendação de Jesus, é recomendação do Espírito de Verdade, na codificação da obra. Médium que não estuda acaba sendo alvo, sendo objeto do assédio de espíritos atrasados que vão acabar por envolver e fazer perder a oportunidade preciosa da gente evoluir. Não deixa passar essa oportunidade, não. Você aí, meu amigo, tem estudado mediunidade suficiente para trabalhar na mediunidade? Ah, mas eu não trabalho em reunião mediúnica, alguém pode dizer. Não precisa estudar esse negócio de mediunidade. Mas você tem acesso ao trabalho mediúnico de alguns médiums? Como é que você vai avaliar esse trabalho? Por exemplo, olha só que coisa interessante, né? Certa vez chegou às minhas mãos, como livreiro do Paulo de Tarso, um livro. Psicografia, livro mediúnico. Tem gente que adora essa história de livro mediúnico. Olha a falta de discernimento, né? Por isso que é tão importante estudar. Adora livro mediúnico, né? Veio do mundo espiritual, deve ser alguma coisa muito boa. E às vezes não é, é alguma coisa muito ruim. E o espírito que assinava o livro, o espírito, né? Era teoricamente um inovador, um reformista, um filósofo da Idade Média que contestava as questões dos desmandos da igreja dominante e apresentava uma proposta renovadora. É esse, que foi perseguido, que foi, né, castigado pela Inquisição e tudo mais. Mas, quando eu abro o livro, esse filósofo que conhecia os evangelhos, que questionava o comportamento dos que não seguiam o evangelho, não sabia fazer nenhuma citação do evangelho. Coloca na fala de João, o evangelista, na verdade um texto de Paulo que aparece lá nos Gálatas, aquele tal do já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ora, se esse espírito sabia mesmo, conhecia mesmo o evangelho, não ia colocar, é que o médium não tem conhecimento. Não acerta, na verdade, tem muita dificuldade para acertar citações dos textos do evangelho, dos textos do Velho e do Novo Testamento. E está lá o espírito, provavelmente um mistificador, dando um nome famoso para que o médium se sinta pomposo. E como não estuda, como está muito focado nele mesmo, acaba deixando passar esse monte de bobagem e virou livro. Isso é que é o pior. Tem um monte de gente seguindo os textos desses tipos de livros doidos. Mas sem discernimento, a gente não consegue distinguir o que é bom, o que é ruim da produção mediúnica. Então, mesmo que você não trabalhe em reunião mediúnica, mesmo que você não entre numa reunião mediúnica, você vai ter acesso a livros mediúnicos. Você vai ter acesso a trabalhos mediúnicos. Então é bom ter discernimento, conhecimento sobre mediunidade, para poder dizer, isso aqui é bom, a gente acata, isso aqui é lixo, a gente joga fora. Não é porque é mediúnico que é bom. Tudo que é mediúnico tem que ser muito analisado, tanto que, de novo, aqui no Livro dos Médiuns, o Erasto diz, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única falsidade. Não é? Então a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre com discernimento, seja para o trabalho mediúnico, seja para analisar ou acolher os trabalhos mediúnicos dos outros. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Eu sei que elas ficaram meio pesadas, principalmente para aqueles que estão acomodados, que não querem mais estudar, que se acham médium de berço. Mas era necessário a gente dizer, né? Está aqui no Livro dos Médiuns, está aqui no Seara dos Médiuns, do Emmanuel, uma informação que está disponível para nós. Acolham quem quiser. E aí eu espero que, gostando, tenha se inscrito no canal, acione o sininho para receber as notificações. Agora, se possível, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. E de um jeito ou de outro, comenta aí embaixo para eu saber como é que esse trabalho está chegando até você. E se puder, e se quiser, pega o link desse vídeo e manda para os seus amigos e as suas amigas nas suas redes sociais para ajudar a gente a levar essa mensagem de amor mais longe. Talvez alguém que esteja ali na beira do abismo, ao ver esse alerta de que é necessário estudar, de que é necessário discernir, mude de postura e evite a queda nessa encarnação. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!